Qual o segredo por trás dos mantras? Quantas vezes devo repetir os mantras? O que a literatura védica fala ou explica sobre a maldade humana? E o que são avatares? Estas e outras perguntas serão respondidas por Raghu Nandan, aqui na TV Consciência Próxima. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, esse programa de entrevista. Esse, exclusivamente, é um programa gravado. Estou vendo até que eu não sou nem muito alinhado lá. O Mihael, ele está aqui, mas ele está sonado. É isso, Mihael? É uma saudade ainda de Salvador. Saudade de Salvador. Me parece que esse menino tirou uma férias todos os meses para Salvador. Uma semana em Salvador, 3 em São Paulo. Que sintonia que será que é essa? No tema de hoje, Poder dos Mantras, com Raghunandan Das, aqui na TV Consciência Próxima. Bem-vindo, Raghu. Obrigado, namastê a todos. Estou muito feliz pelo convite e à disposição. Tudo que eu puder estar trazendo de positivo, estou por aqui. Que beleza, que beleza. Na linhagem que você segue, você tem um nome iniciático, que é esse que eu estou soletrando e tentando repetir com propriedade, mas ele tem um significado, né? O seu nome ele já é o tema do nosso programa, inclusive, o seu nome já é um mantra. E qual o significado do seu nome? Meu nome já é um mantra. Meu nome de batismo também é um mantra, porque na nossa linhagem a gente entende que muitas vezes os nomes que nós recebemos pelos nossos pais e pelas nossas mães já são nomes iniciáticos. O meu, por acaso, é em hebraico, nome de um arcanjo, de um ser que associam a cura, que é o Rafael, né? E em 2007 eu recebi esse outro nome, que é um nome do Senhor Krishna, chamado Raghunandan. Raghunandan é um nome que quer dizer Nandan, filho, ou alegria, que em sânscrito é sinônimo, e Raghu é o nome de uma dinastia de um rei védico, um devoto muito elevado, e que também é um nome do próprio Senhor Supremo na Índia, né? Então, Raghunandan Das, quer dizer que eu sou o Das, o servo de Raghunandan, que é o próprio Deus. Quando se fala em linguagem, de que linguagem, ou em linhagem, na verdade, de que linhagem estamos falando que vem essa precessão desses nomes e a linhagem de qual você está afiliado, bem afiliado, né? Porque já que é Nandan, né? Afiliado nessa tradição. Sim, sim. O nome do meu, a linhagem do professor que me deu esse nome se chama Gaudiya Vaishnavismo. Por que é Vaishnavismo? Porque nós adoramos o Senhor como a suprema personalidade de Deus e um dos nomes principais é Vishnu. Então, de Vishnu, quem adora Deus como uma personalidade e não como uma energia amorfa, não somente como uma luz, uma inteligência, Deus personificado recebe o nome de Vaishnava. E Gaudiya porque esse conhecimento ele foi resumido e compilado na região de Golda, ali na Bengala Ocidental, pelo senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é considerado um avatar de Krishna, e ele compilou 4 sociedades, 4 esquemas filosóficos, e que cada um tem o seu avatar, cada um tem o seu representante no mundo material, mas ele fez esse compilado filosófico, né, fez um Vedanta, ele fez um comentário em cima das escrituras, e várias escolas fazem esse Vedanta, né? Anta quer dizer comentário e Veda escritura. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele transformou a filosofia védica, ele resumiu ela para essa era que nós estamos, e todos que seguem ele são chamados de Gaudiya Vaishnavas. E desde lá a sucessão discipular não parou e chegou até os tempos atuais, né? Isso, quando a gente fala nessa perspectiva de tempo, estamos falando
no cronograma ocidental em anos, de que ano mais ou menos que foi essa escrita dos quatro livros, né? Que reuniu Gaudiya Vaishnava? Olha, os Vedas, eles são datados de alguns milhares de anos, mas eles eram orais, né? Eles foram criados por alguns rishis, ou sábios, ou munis, né? Tanto faz, mas principalmente por um chamado Sri Vyasadeva. Todo mundo já conhece um pouco, ele é bem famoso, ele está no Mahabharata, e ele escreveu o Mahabharata, então ele se colocou como um personagem. Porém, Sri Chaitanya Mahaprabhu, de lá para cá, o conhecimento ele foi se estratificando, né? Da mesma forma que no Ocidente existem linhas e linhas de cristianismo, às vezes até opostos, e filosofias que parecem antagônicas, num lugar onde tem muito mais antigo conhecimento e muito mais gente, isso se estratificou ainda mais. Então, no Bhagavad Gita, por exemplo, está escrito que de tempos em tempos o próprio Senhor Krishna vem como ele mesmo ao mundo tridimensional para aniquilar os demônios, e quando há uma baixa da religiosidade. E o que são esses demônios? São os defeitos que a humanidade tem que impossibilitam ela de alcançar essa conexão com o sagrado, com Deus. Então, os Vedas foram dados oralmente, depois foram compilados por Vyasa. Quando eles se estratificaram, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu descendeu, e ele não vem em todos os ciclos de 4 eras, ele vem a cada 1000 ciclos de 4 eras, né? Depois a gente pode falar sobre isso, porque o avatar da era de Kali, que é essa era que a gente está, ele não é Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é Kalki. Ele é o Senhor Kalki, que também é um avatar, que vem geralmente no final da era de Kali, para aniquilar completamente a iniquidade, a degradação, a baixa da moralidade, etc. Porém, nessa era que a gente está, Sri Chaitanya Mahaprabhu veio em 1486, no século XV. Ele apareceu misericordiosamente a pedido de um devoto do Senhor que fez um chamado. Já naquela época, na Bengala, os muçulmanos eram os colonizadores, né? E a coisa estava ficando complicada para aqueles que queriam simplesmente dar um nome para Deus, ver Deus com uma forma, cantar os nomes dele livremente. Isso estava ficando complicado, então ele teve que pedir uma intervenção. E como Krishna ele é comandado pelo amor dos seus devotos, né? Você não consegue fazer que Deus faça o que você quer sempre, mas quando você o ama, ele quer ser controlado por esse amor. Então, o bonito também sobre Gaudiya Vaishnavismo é que é tudo muito poético, muito belo, é tudo muito lúdico. E aí, quando você começa a estudar, você acaba se apaixonando, né? A gente tem grupos de estudo do Bhagavad Gita, estudos online, a gente tem uma série de regras e regulações que a gente mantém para estar mantendo esse conhecimento, né? Se ele se manteve até agora, por que a gente vai perdê-lo agora, né? Vamos expandir um pouquinho mais a questão do Vyasa, porque uma das perguntas, inclusive, que pensei em trazer aqui era sobre isso, né? Sobre a relação entre Vyasa e o Mahabharata. Você já citou também aí os muçulmanos, e coloca mais um elemento, então, nessa pergunta de Vyasa e Mahabharata. Índia. Quem é que denominou a Índia como Índia, e qual é a relação entre Vyasa e Mahabharata? Ótima pergunta. Mahabharata. Por que se chama assim? Porque o nome do planeta Terra era Bharata. Não era o nome da Índia, não era o nome do subcontinente indiano, indo-asiático. O nome do planeta Terra era Bharata. Por quê? Porque assim como Urago, que é o meu nome, a Terra era apelidada com o nome do seu governante. Principalmente quando esse governante era um governante devoto, era um ser piedoso, era um governante perfeito. Então, os seus súditos, que não eram explorados, não tinha esse sistema de castas que é tão denegrido hoje, e depois dessa época começou a ser também, os governantes, eles eram literalmente, e depois isso foi denegrido na Europa, aquela questão do absolutismo, dos reis divinos,
Por quê? Porque nessa época eles eram realmente divinos, e não é só uma coisa igual no Egito, de o Deus Sol, que eles eram divindades, eles eram devotos, mas eles eram completamente conectados com o sagrado. Eles eram absolutistas? Não, tinham um conselho, tinham um sacerdócio, tinha os assessores, né? E Bharata é o nome desse rei, que era rei de todo o planeta, e com o tempo, mais uma vez, os reinos foram se dividindo, e até que chegamos há 5.000 anos atrás, aproximadamente, quando a encarnação literária do Senhor Krishna apareceu no mundo material, que é o Avatar Shri Krishna Dwapayana Vyasa, é o nome dele completo. E Deva são todos aqueles que são parcelas de Krishna, expansões de Deus, eles recebem esse outro título que é Deva, que quer dizer divino, né? Então tem o Guru Deva, tem o Vyasa Deva, tem várias manifestações do sagrado, e a história de Vyasa Deva é bem bonita, assim, mas o principal para a gente resumir é que ele era filho bastardo de um semideus com uma devota, e no início do Mahabharata a gente pode ler que a mãe dele, depois de tê-lo, acabou se casando com o imperador do mundo, que era Shantanu Maharaj. Maharaj quer dizer rei, né? Imperador. E nasceu Bhima. Então, daí para frente, Bhishma, perdão. Daí para frente a história do Mahabharata, que quer dizer grande terra ou grande Índia, se a gente for chamar agora, né? Porque esse nome Índia, inclusive, está sendo votado na Índia atualmente para ele cair novamente e voltar a ser Bharata, porque foi um nome dado pelos colonizadores. Então é a mesma coisa que chegar aqui na América do Sul e chamar o Brasil com Portugália, por exemplo. Ninguém ia querer, né? Se fosse votar, tá, qual o nome você quer para o seu país? Ah, o nome original, né? As pessoas tinham vilarejos ali perto do rio Indo, e os colonizadores chegaram e falaram, aqueles hindus ali, porque eles primeiro chegaram num lugar chamado Indo, e aí chamaram a terra inteira que eles conquistaram de Índia. E por questões de país colonizado, as pessoas acabaram aceitando, e para serem identificados, para serem reconhecidos no mundo, ficou esse nome. Basicamente por isso. Quando se fala em Sanatana Dharma, estamos falando de que tipo de conhecimento? E também, quando, por exemplo, aqui no Brasil, se propaga bastante conhecimentos da Índia por meio de um negócio fabuloso, contagiante, que é novela. No Brasil, foi a partir das novelas que começou a expandir, né, muito do processo, principalmente na década de 90, do processo de busca e procura pelos conhecimentos da Índia. Anteriormente, sim, aí nós temos Hermógenes e outras pessoas com trabalhos específicos, literatura e práticas, mas popularizar mesmo esses conhecimentos da Índia vem, boa parte das vezes, por meio desse sistema e meio de comunicação específico que propaga e vai entrar até nas academias, ter aulas de yoga. Sim. E o Sanatana Dharma, quando se fala em Sanatana Dharma, o que seria isso? E quando que também traz um conhecimento, você falou sobre Gaudiya Vaishnavismo, né? E também onde é que entra também o brahmanismo, onde é que entra o shivaísmo, nesses processos todos na Mahabharata. Sanatana Dharma, é muito bom a gente conviver com pessoas autorrealizadas, porque a gente não precisa, às vezes, nem saber as coisas, a gente vira um papagaio e repete. E isso, de dentro para fora, quando a gente começa a fazer essa prática, isso vai se tornando parte de quem nós somos. Então, Sanatana Dharma, nossos mestres ensinam que Dharma quer dizer natureza, e Sanatana quer dizer eterna. Então, Sanatana Dharma, na verdade, não é uma religião, não é uma filosofia, não é um dogma, não é nada. Sanatana Dharma é uma condição. Ou Jaiva Dharma, Jaiva quer dizer alma, Sanatana quer dizer eterno, e não tem diferença entre a alma e a eternidade, porque a alma que nós possuímos,
é uma condição inata, ela é chamada também de anádia, ela não tem início, não teve um momento em que a alma foi criada, que Deus chegou e falou, faça-se a alma. Ele criou e cria, e destrói e cria novamente o mundo material, mas a alma, que é parte e parcela dele mesmo, não tem como você eliminar. Então, o que é o Sanatana Dharma? O Sanatana Dharma é a condição, é a natureza da alma, é a natureza eterna dessa alma infinitesimal, que é uma parte do próprio Senhor infinito, né? Existe uma diferença, nem tanto na nomenclatura, mas na dimensão do que é infinito e do que é infinitesimal. O que é infinitesimal, ele veio do infinito, mas nem por isso ele, por ter saído do infinito, ele tirou um pedaço do infinito. O infinito não deixa de ser infinito, é igual aquele símbolo, né? Infinito menos infinito é infinito. Então, a alma, ela saiu, ela tem a mesma essência do infinito, porém, ela né, qual é a essência do infinito? 3 elementos. Se o mundo material tem 5 elementos, a alma eterna tem 3 elementos, Sat, Chid e Ananda. A alma, ela possui bem-aventurança eterna, Ananda, ela possui conhecimento eterno e ela é eterna. Então, são os 3 elementos que compõem a alma eterna. E qual é a função, que é uma outra tradução para Dharma, né? Então, Dharma não é, como muita gente fala, não é destino, não é contrário de karma, não é muita coisa. Porque a gente acaba ouvindo e estudando de várias fontes e isso às vezes se perde, né? O Dharma é a condição. Qual é o Dharma da água? Molhar, ser molhada, hidratar, ser fluida. Então, são as características daquilo ali. E qual é a função da alma? É isso que o Sanatana Dharma vem trazer. Então, é uma filosofia que ensina que a alma, ela existe para servir. Mas na condição de serva, na condição de... Por quê? Porque que usam essa palavra servir em português, que já se perde muito, né? Porque em sânscrito, serviço e amor, e amar, né? Não tem diferença nenhuma. Aí a gente cai em outra diferença, porque o que é amar no mundo ocidental e o que é amar no mundo oriental? Se a gente for por esse lado, é bem simples entender. Servir. Quando a gente tem um filho, Samuel estava falando aqui dos filhos dele. Ele vai levá-los para a cama daqui a pouco. É um serviço, mas ele faz isso por quê? Porque ele é obrigado? Porque ele não tem ninguém para fazer para ele? Não, porque ele ama fazer. Então, a definição de serviço no Sanatana Dharma, por que o Sanatana Dharma, a função da alma é amar e servir? Porque de forma espontânea. Então, outra sinônimo, amor, devoção, espontaneidade, serviço. Quase, praticamente, a mesma coisa, tem pouquíssima diferença no Oriente dessas palavras, porque a pessoa que está sendo servida, ela não pede para ser servida, ela não espera ser servida, ela não quer, às vezes, ser servida. Eu costumo dar sempre esse exemplo do cara muito rico que pode comprar tudo e que te convida para o aniversário dele, a festa. Mas ele escreve lá no convite, obrigatório trazer presente. O cara é trilionário. Você vai levar o quê para um cara desse? O que você vai dar? Um Rolex achando que vai estar tirando onda? Você vai dar um carro? Você vai dar... Não, você não vai dar nada. Você vai dar o que você quiser, porque tudo que você der para essa pessoa é supérfluo para ele. Mas o fato de você estar dando... E aí a gente geralmente dá e fala assim, é só uma lembrancinha, né? A gente fala assim porque algumas pessoas ficam sem graça, porque dá algo de quem tem tudo, de quem pode ter tudo, muita coisa. Porque o ato de dar é o símbolo que a pessoa quer. Então, Deus não precisa ser amado, não precisa do nosso amor, ele não cria o mundo material para ser servido, ele é um
um ser que, em essência, ele pensa como uma criança, né? A criança que está lá brincando imaginariamente com aquele mundo que ele monta com os carrinhos, com os brinquedinhos. Ele não faz aquilo por um motivo específico. Eu vou criar um mundo material para que em algum momento todo mundo se estrepe na sua ignorância e não saiba o que está fazendo aqui embaixo. Eu mandarei meus avatares para salvá-los a todos. Não, aquilo ali é pura misericórdia sem causa, pura ação, mas agindo dessa forma, ele ensina seres que vieram da zero consciência, ensina o que é o amor e transformam esses seres em co-criadores, em pessoas que aos poucos vão se tornando empoderados e vão... eu já estou entrando falou de Jaiva Dharma, falou de Sanatana Dharma, a gente já entra no porquê que o mundo é criado, porquê que existe um mundo espiritual que é eterno, que não é criado. Então tem uma série de fatores que explicam por que o mundo material é criado, por que a alma é trazida, é colocada dentro de uma prisão aqui dentro do mundo material, para que a partir dessa experiência de vitória da matéria, vitória do limitado, a pessoa possa alcançar um estado consciencial ainda maior. Porque os semideuses, antigamente falavam da inveja dos anjos com os homens, né? Os semideuses que na Índia chamam de... Os anjos que na Índia chamam de semideuses, ou qualquer outro nome, orixá, etc. Eles não... Por não terem uma experiência humana tridimensional, os semideuses, eles são quadridimensionais, eles são sutis, eles são, às vezes, como o Senhor Surya, que é o semideus responsável pelo Sol, eles são de dimensões muito sutis, então eles são quase parcelas do próprio Senhor, né? Mas nós que somos almas comuns e estamos passando por essa experiência tridimensional, a gente vai sair muito... É tipo a pessoa que faz pós-doutorado, mas começou lá no ensino médio, e a pessoa que ganha não falando mal dos honoris causa, tá? Mas uma pessoa que simplesmente fez uma obra e foi tão feliz naquela obra que ele foi homenageado. Esses são os semideuses, porque eles galgaram aquela posição. Existem os semideuses, na verdade, eles são cargos, né? Como existem em outras doutrinas também, as hierarquias celestes. E essas hierarquias podem ser alcançadas por pessoas que passaram pela experiência tridimensional. Mas quando nenhum tridimensional consegue atingir um nível para assumir aquele cargo, Krishna ele tem que se dividir e ele cria uma parte, ele tira uma parte dele mesmo para ocupar aquela função, criação do mundo material, justiça divina, né? Se a gente for pensar em orixás, em planetas da astrologia, é muito parecido, né? As religiões comparadas fazem esse papel. Então, Saturno, o planeta Saturno, é o semideus chamado Shani, que na África ele pode ser chamado de Ogum, né? Então, é uma ideia de como e por que esse jogo da materialidade, da sensação de falta, de separação, acontece. Então, Sanatana Dharma é isso, a função da alma que quer aprender a amar. A gente pode resumir assim de vez, assim. Eu acho que eu fiquei devendo A outra parte era sobre brahmanismo, Isso. Vaishnava e também o Shivaísmo. Quando o Sanatana Dharma nasceu, né, o Krishna ele se expandiu no Senhor Mahavishnu, que é vamos dizer, é o diretor de criação material, né? Krishna ele está no mundo material brincando e vivendo a experiência transcendental eterna dele, porque ele é Deus. Se ele é Deus e se ele é todo-poderoso, ele pode ter a vida que ele quer. Isso que os Vedas falam. Deus é o dono da empresa, ele não é o CEO da empresa, né? O dono da empresa não necessariamente sabe o que está acontecendo na empresa, ele contrata alguém para comandar a empresa, né?
E esse Mahavishnu, esse CEO, ele se expande e ele continua nessa hierarquia dando designações. Tem o diretor de marketing, o diretor ali de RH. O senhor Shiva é um dos principais diretores dessa engrenagem. O senhor Brahma é um outro diretor muito importante, porém, o senhor Brahma, por exemplo, ele não tem uma função divina. Ele é empoderado de força para criar o mundo material, mas ele tem um tempo de vida também, né? Os semideuses, eles chega no momento da dissociação do mundo material, eles também se dissolvem, porque não é só o planeta Terra que tem tempo de vida e o nosso está agonizando, né? Mas toda a criação material e os semideuses, os anjos, etc., eles fazem parte da criação material, eles também têm um tempo de vida. Porém, novamente, com a estratificação da filosofia, que foi indo para os 4 cantos do mundo, as pessoas passaram a adorar os semideuses como se fossem o próprio Senhor. Então, tem 4 principais formas de você ver chamar Deus na Índia: os Vaishnavas, os Ganapatis, que são aqueles que veem Ganesha como o Senhor Supremo, tem os Shaivas, que veem o Senhor Shiva como o Senhor Supremo, e tem os Shaktas, que são aqueles que veem a mãe como a Senhora Suprema, né? A deusa, a esposa do Senhor Shiva, né? Então, são as 4 linhas, que não são aquelas outras 4 linhas que Sri Chaitanya Mahaprabhu compilou, mas que existem debates e debates filosóficos sobre quem é o sócio majoritário dessa história toda. Todo mundo fica querendo, os devotos de Shiva ficam dizendo que ele é o Senhor Supremo, os devotos de Vishnu, eles comprovam, geralmente, que Shiva veio do Senhor Vishnu, que Ganesha veio do Senhor Shiva, que Shiva veio do Senhor Brahma. Então tem uma ascendência. Por exemplo, as religiões de matriz africana, eles afirmam que os orixás, eles são expressões de Deus, mas nós também somos. E muitas pessoas, por exemplo, até do kardecismo ou do espiritismo em geral, o ser humano ele tem a tendência a endeusar aquilo que é maior que ele. Então você não pode chamar o Senhor, não pode chamar Ogum, que é um orixá maravilhoso, que eu adoro, de Senhor Supremo, né? Mas muita gente endeusa até os próprios mentores espirituais, porque a gente tem essa tendência de olhar para cima e ver a dimensão de quem está cuidando da gente. Porém, existe uma ordem na história, né? E o Senhor Vyasa, ele veio para organizar isso tudo. Ele fez o seu trabalho final, vamos chamar de trabalho de pós-doutorado, depois de escrever os 4 Vedas e de compilar todos os itihasas, os smritis, os shrutis, todo tipo de conhecimento da forma como ele poderia ser passado. Ele fez um Vedanta final que se chama Srimad Bhagavatam, que é um tratado acerca da suprema personalidade de Deus. É um livro enorme, com 18 cantos, cada um com inúmeros capítulos, vários volumes. E alguns volumes, inclusive, tem canções de niná. Tem, que é o meu alarme para eu fazer minha cromoterapia. Mas não vai tocar mais. E esse tratado ele está disponível aqui no Ocidente em português, porque o Gaudiya Vaishnavismo veio do século XV, se perdeu no século XVIII, ele estava quase extinto, e ele foi revivido, e aí ele foi organizado, e como toda a doutrina dos últimos séculos, ele acabou tendo que ser institucionalizada para ter uma continuidade. E aí, em 1965, um desses mestres dessa associação discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu chegou de barco em Nova York, não sei se foi em Nova York, mas nos Estados Unidos, mas ele se estabeleceu por último em Nova York,
E ele já tinha iniciado na Índia a tradução desses textos do sânscrito original, inclusive o Bhagavad Gita, como ele é, que é a versão que ele deu para o Bhagavad Gita, e em seguida ele terminou de traduzir o Bhagavatam, Bhagavatam quer dizer o livro sobre Deus, Bhagavat é Deus. Bhagavad Gita quer dizer a canção do Senhor, de Deus, e Bhagavatam é a conclusão sobre Deus. Então lá ele, através também de uma outra compilação da história do mundo, no canto 10 de 12 cantos, ele conclui, né, e Vedas quer dizer isso, verdades conclusivas, não são verdades impostas, não são verdades absolutas, isso é muito importante de se destacar, porque um ser humano dizer que isso é verdade, aquilo ali não é verdade, não é o que o Gaudiya Vaishnavismo faz. Cada um tem que chegar ao seu entendimento do conhecimento. Então, a gente, quando costuma falar disso, tem que lembrar isso muito bem, que o conhecimento, ele existe, mas ele vai passar sempre pelo filtro individual de cada um. Então, você não pode chegar para o outro e falar, isso aí é mitologia, isso aí é invenção. Quando eu falei que a coisa se estratificou, ela se estratificou porque ela veio de algum lugar. E os Vaishnavas, eles tentam resgatar isso ao máximo possível dentro de um mundo material, o que é verdade. Então, algumas coisas para algumas pessoas não saem tão satisfatórias, para outras saem. Mas, por exemplo, o Gaudiya Vaishnavismo diz que há milhões de anos atrás o ser humano já existia como ele é muito mais evoluído, aliás, tecnologicamente e moralmente, filosoficamente, do que hoje. Mas como a gente vai comprovar isso? Então a gente também tem que olhar para o que a ciência diz, para que os próprios mestres tentam fazer as pessoas entenderem aos poucos que não dá para só pelo carbono 14, só pela arqueologia, né? Outras doutrinas falam de uma era Atlante, de um continente da Lemúria, de mudos, várias coisas que a ciência não aceita. Então a gente tenta viver a realidade das coisas e focar em o que fazer. O Gaudiya Vaishnavismo, ele explica muito o que fazer nesse momento para você, primeiro, se conhecer conhecendo Deus, e aí sair dessa história. Depois que você sair, que você tiver com o seu cabedal muito mais amplo para poder receber um pouco mais de verdades do que é isso tudo, aí você se vira. Mas nesse momento sai, sabe? Sai do incômodo. Primeiro sai, e para sair você tem que se conhecer, buscando conhecimento sobre esse relacionamento, essa conexão, né? Esse yoga. O que é yoga? É conexão. Yoga é quando você tem dois pontos e eles podem se conectar. Isso é yoga. E em outros lugares se chama de religar, e se chama de religião, mas eu prefiro muito mais essa forma de ver, né? Yoga. Ao falar sobre Sanatana Dharma, você citou que não é o oposto de karma. Então vamos trazer aqui essa pergunta ligada a karma. O que é então realmente o karma? Existe karma positivo e karma negativo? Eu vou fazer karma agora, ó. Ação. Qual é a consequência de eu fazer isso? Meu corpo se hidratou, senti um gostinho bom, gerou algo em mim. Isso é karma. Karma em sânscrito quer dizer agir, ação. Então todos nós somos karmis, né? Em sânscrito, aquele que faz karma ou aquele que age, respirar é fazer karma, fazer carinho em alguém é fazer karma, tudo isso vai ter uma consequência. E a tradução de reação também é karma. Então, karma é ação e é reação. Existe também uma divisão básica, que é punya karma e papa karma. Então, por exemplo, eu dou um soco aqui, muito forte, quebra a minha mão. Eu fiz punya karma ou papa karma? Eu não prejudiquei ninguém, eu só prejudiquei a mim mesmo. Então, não chega a ser uma atitude que vai me gerar algo e que eu tenha que resgatar. Eu já resgatei, porque a mão quebrou. A mesma força que eu botei assim, a mesa fez na minha mão. Então, o karma a ação e a reação aconteceram ao mesmo tempo. A gente brinca chamando de pagar a dívida
à vista. Você não precisa pagar a prazo em outra vida, você já quebrou sua mão. Agora, se eu fizer isso em alguém e machucar a pessoa, aí e machucar minha mão também, né? Aí a dívida é dupla. Isso se chama papa karma, porque eu vou ter que receber a reação daquilo, não só com a minha mão machucada, mas, por exemplo, com a pessoa vir para cima de mim, e em outro momento eu levar um soco também de alguém. Então é um conceito muito mais simples do que foi transformado, né? Esse meu marido é o meu karma. Ele é o seu karma porque você permite naquele momento que essa pessoa faça mal a você. Porque você pode, e isso é uma coisa que bate com o que o Espiritismo, por exemplo, fala hoje em dia, você pode abrir mão de uma reação, porque muitas dessas reações que a gente recebe de uma vida para outra, é a gente que escolhe, a gente faz um contrato ali, e a gente pode abrir mão disso a partir do momento em que a gente se compromete a buscar e continuar querendo aprender com aquela lição. Então é a velha história, aprender pela dor ou pelo amor. A gente tem a tendência de achar que só pela dor que a gente aprende, né? Mas o amor está por aí. Vamos chegar até ele, né? Uhum. A gente vai voltar nessa linha de raciocínio, Tá. mas eu estou preocupado até em relação ao tempo para transmitir sobre o poder dos mantras. Mas ué, não era sobre o poder dos mantras? O que está falando? Mas Está tá tudo a tudo ver, está tudo conectado. conectado nessa relação. Mas vou trazer duas das 4 perguntas que eu fiz lá no início do programa. Qual é o segredo por trás dos mantras, de acordo com essa linhagem e essa filosofia? E quantas vezes se deve repetir um mantra? O que Shri Chaitanya Mahaprabhu? Por que ele é Mahaprabhu? Porque ele é o Senhor Prabhu. Todos nós temos Deus dentro de nós, então todos nós temos o Prabhu dentro de nós, mas ele é Maha, ele é supremo. Então é o próprio Senhor Supremo que descendeu e mais uma vez veio ensinar o caminho das Índias, ou o caminho das pedras, né? Mahaprabhu, ele falou assim, tá bom, então você vê Deus assim, você vê Deus assim, mas vamos fazer o seguinte, vamos ser prático. Vocês sabem que o Senhor cria o mundo através do som. E o som, ele tem um poder transcendental que age por si só. Você não precisa entender o som para sofrer os efeitos do som. Você não precisa entender o que está sendo falado, cantado, para sentir o que ele está te trazendo. Então, o som, ele é um ente por si só. Então, o mundo é criado com som, o mundo é dissolvido com som. Se você chama o nome de alguém, você está influenciando aquela pessoa, porque você vai chamar só com o som que você emite, você influencia as pessoas quando você xinga, quando você elogia, quando você canta, quando você ouve um som que não é agradável. Então, o som por si, ele é um poder individual. Agora, quando ele é dotado de um empoderamento, de um padrão, de uma frequência audível ou não, que tem um papel por si só, igual aqueles tigelas tibetanas que você bate, aquilo ali, você não sabe o que está acontecendo, mas ele está alinhando todos os seus chakras, ele está te deixando completamente calmo na hora que aquilo ali acontece, né? Então, o senhor Chaitanya falou o seguinte, vocês entendem que nas outras eras o método para se chegar a Deus era um pouco mais complicado, porque a conexão não era de escada, não era analógica, era uma conexão direta. O ser humano já tinha uma composição corpórea que ele poderia se conectar com um simples fechar de olhos. Ele se conectava com Deus dentro de si, com os semideuses e às vezes com o próprio Senhor Supremo. Então, ele, em vez de buscar o Senhor, ele só fazia ali, mandava mensagem no WhatsApp, sabe, para o Senhor, e o Senhor respondia. Então, o método para se alcançar Deus era ou a meditação, ou a adoração à forma de Deus, né, às deidades, ou cerimônias de fogo, que eram mais usadas para você alcançar coisas materiais. Então, os reis faziam, os brahmanes faziam, né? E os brahmanes, já para puxar uma pergunta que eu não respondi lá atrás, os brahmanes, eles são simplesmente sacerdotes, eles não são os seguidores do Senhor Brahma, tá? E nem eles são aqueles que
adoram um Deus sem forma, né? O Brahman impessoal. Os Brahmanes são simplesmente nomes que se dão para uma casta, que são as pessoas que se dedicam ao estudo e à educação. Esses são os Brahmanes. Os Brahmanes não são só as pessoas que fazem ritual. Os Brahmanes são pessoas que o trabalho delas é mais intelectual, né? Então, hoje em dia, os professores... É óbvio que com a degradação da sociedade, criaram-se 4 castas principais, ou mais até, né? Na verdade, originalmente são 4 castas principais, que são o sustentáculo de uma sociedade, de algo social, e com o tempo foram criando outras castas, que se chamam castas, mas aqui no Brasil, por exemplo, se chama de classe social, né? Então, essa coisa de dizer que a Índia é complicada, porque tem casta, mas tem casta no mundo inteiro, todas as sociedades se dividem em estratificações sociais. Então, os Brahmanes... Por que eu comecei a falar dos Brahmanes? Do nome. Do nome. O mantra, ele é um som transcendental que... Me perdi. Por que eu falei dos Brahmanes? Só estou tentando lembrar. Você está tentando responder a pergunta que eu falei de brahmanismo, shivaísmo, se conectou com ela lá atrás. Mas o que eu estava dizendo, então, eu devo chegar em algum momento lá, é que esse som transcendental, Mahaprabhu, ele viu essas outras eras, mas viu que na era de Kali, que é a era que começou 5.000 anos atrás, que é a era da desavença, da hipocrisia, da duplicidade, da degradação moral, que nós só vivemos 100 anos, que nós temos pouca memória, nossos sentidos são limitados, nossa percepção é parca, tudo é diminuído na era de Kali, porque a Terra está entrando na sua velhice, né, na era de Kali. Então, os filhos da Terra também acabam tendo os corpos frágeis, né? Não tem percepção nenhuma sutil, fora algumas pessoas que vieram com missões, etc. Mas ele falou, nessa era onde a comunicação é um pouco maior, mas a conexão espiritual é mínima, o método tem que ser o mais simples. E o método mais simples é você abrir a sua boquinha e falar os nomes de Deus, que são modelos sonoros, sutis, poderosíssimos e são considerados não diferentes do próprio Senhor. Então, um sinônimo de mantra, que quer dizer transformação da mente, man é mente, tra é limpeza, um sinônimo de mantra é nama. Nama quer dizer nome. Então, por que quem recebe nome iniciático na Índia recebe um nome de Deus? Porque o próprio nome dele vira um mantra. Então, as pessoas vão me chamar Ragu, Sagu, Ragu, Ragunanda, mas elas estão se beneficiando só de me chamar. Então, as pessoas de uma escola, de uma sociedade que todo mundo, na Índia é assim, todo mundo tem um nome que é um mantra. Os marianos, os cristãos primitivos que começaram a dar nomes de apóstolos, de Mãe Maria, de Jesus, os nomes do que é divino. Então, se você convive com o divino, você se torna o divino. Então, ele falou, Mahaprabhu, esquece a meditação, você não consegue meditar na era de Kali, você não consegue se conectar tentando fechar o olho e saindo somente do corpo, com mentores ou sem mentores. Você tem que fazer uma coisa ativa. Então, cantar mantras é um tipo de meditação ativa, onde você emprega toda a sua energia tridimensional para você se focar em cantar mantras. E sim, quanto mais melhor, quanto mais você conseguir cantar, o mantra é um combustível para a alma, o mantra é um alimento da alma. Você está fazendo... Eu gosto de lembrar, por exemplo, de uma historinha do Cascão ou do Chico Bento, onde uma revistinha, né, do Maurício de Souza, que a mãe falava assim, menino, para de falar essa palavra diabo, porque cada vez que você fala diabo, o diabo sobe um degrau do inferno para vir te pegar. E aí no final da história, ele, consegui parar de falar. Aí ele ia falar, aí o diabo desce as escadas, estava no último degrau para pegar o Cascão, mas ele
poxa, ele não falou e desistiu, então vou descer tudo de novo. Então o mantra é essa chave esotérica, oculta, que você, por pensar nele, você já tem efeito. Por balbuciá-lo, você tem um efeito um pouquinho maior, porque você tirou ele do mundo sutil e transformou ele em material. Agora, quando você entoa em voz baixa, entoa em voz alta, grita, canta melodicamente, porque o mantra não precisa ser só cantado, ele pode ser entoado em voz alta, sem incomodar ninguém, porque senão, além de estar beneficiando a si mesmo, você está prejudicando os outros, que às vezes não querem ouvir. Mas mesmo sem querer ouvir, se você ouve um mantra, principalmente da boca de um devoto puro, autorrealizado, completamente conectado com Krishna, você é beneficiado, assim como a natureza, os animais, os minerais, os vegetais, os mantras falados em voz alta, eles beneficiam toda a criação material e a criação material sutil, né? Porque ele vem diretamente dessa dimensão que está aqui, mas que a gente não acessa. Então, o mantra é a chave para você acessar isso. Ele é não diferente do próprio Deus. É a mesma coisa que dizer assim, você já viu Deus? Olha, eu não vi, mas eu ouvi ele. E não tem diferença para Deus, você ouvir e ver. Bom, então eu estava fazendo a segunda pergunta do questionamento dos mantras, né? Então eu vou complementar. Vocês utilizam na prática dos mantras Japamala? E aí o que estava associando também com essa pergunta, né? Por que das contagens das contas, entendeu? Assim como o som transcendental, existe a geometria transcendental, existe a matemática transcendental que se manifesta, na verdade, Deus ele se manifesta em tudo, né? Então, se vai ter uma fórmula, vamos ordenar a coisa direito, né? Óbvio que se você canta o mantra, um dia você canta 10 vezes, outro dia você canta 100, outro dia você canta 50, tudo vai ter efeito. Agora, quando você regula o seu cantar, o universo meio que vai acabar já esperando de você um trabalho e ele vai meio que poder contar com você nessa missão. Então é a mesma analogia da empresa. O cara te dá uma meta e você se compromete, cumpra aquela meta que você vai sair bem aos olhos do chefe e vai conseguir evoluir a um nível onde você vai poder assumir novos papéis dentro dessa história toda. Você vai deixar de ser um bezerro e vai se tornar uma vaca, né? O bezerro só quer mamar, a vaca já é aquela que doa naturalmente o leite, né? Então, você pode cantar sem a japamala, que é o rosário, né? Que várias tradições depois copiaram a questão de você cantar num rosário, e os rosários, eles geralmente têm um número de 108 contas, que é um número cabalístico, é um número específico, tem um porquê. O significado mais interno do porquê que são 108 contas é porque a energia feminina de Deus, que se chama Radha, que é a namorada de Krishna, né? Namorada, esse nome é engraçado. Radharani, que é a mãe divina, é a Shakti, Mahalakshmi, ela é o feminino e também é o amor de Deus personificado. Ela se manifesta em 108 principais divisões. Ela se multiplica em 108 meninas transcendentais que são partes dela mesma e que servem à parte masculina. Então, Deus, para a nossa filosofia, é um casal que tem trocas amorosas e sempre um está servindo o outro de forma equânime, né? O feminino serve o masculino serve o feminino, não querendo entrar em gênero aqui do mundo material, mas essa polaridade negativa, positiva. Você perguntou, tem karma bom e karma ruim? Voltando à história passada. Não, porque é tudo frequência, é tudo causa e consequência. Para muita gente o que é ruim é bom, Deus criou o mal, Deus criou o bem. A gente nunca pode dizer, afirmar exatamente o que é bom e o que é mal para cada um. Muitas doutrinas não têm essa noção cristã, judaica, católica e
da culpa, né? Eu estava citando hoje de tarde, lá com o Wagner, um livro chamado Aglon, um livro espírita. Eu esqueci, acho que é o médium é o Pierre, alguma coisa Pierre, que um mentor pega o espírito de Júlio Verne, o espírito de André Luiz e leva para as profundezas do mar, onde as almas, os espíritos que fizeram papa karma, né, que fizeram um mau uso da energia que elas possuíam, elas eram aprisionadas nos umbrais, mas os umbrais eram dentro da água. E lá eles começaram a conversar com os soldados, que tinham formas de peixe, né? Eles plasmavam aquela forma de peixe, já mudando completamente de assunto, mas vocês vão entender porque eu estou falando. E eles perguntavam de Jesus para os soldados, que eram tipo uns Exus submarinos, né? E eles falaram, não, a gente não trabalha com cordeiro aqui não, a nossa meta é a justiça, a gente não está muito interessado no amor. E André Luiz, ele se assustou, né? Ele falou, gente, como é que pode não gostar de Jesus Cristo? Então, assim, não é que não gosta de quem representou, de quem é Jesus, do papel dele nessa história toda, né? Inclusive, Jesus, para algumas doutrinas, ele é tipo o governador, né? O representante de Deus numa área específica. E nos Vedas a gente fala desse cargo, né, de um tipo de Vishnu, que é o representante de uma área específica. Né? Vishnu se divide principalmente em 3. Ele é o dono da galáxia, ele é o dono do planeta e ele é o dono do nosso próprio corpo. Né? Deus também se divide dessa forma. Então, se Jesus é o dono do planeta Terra, segundo algumas doutrinas, ele é um tipo de Vishnu, ele é um avatar, ele veio empoderado para trazer essa energia. E os Exus, eles falavam, não, a gente não trabalha com cordeiro, a gente aqui é lei, a gente só segue leis, e por quê? Porque o amor para eles é as coisas se cumprirem, então eles eram os que davam o número de penas que o espírito tinha que ficar ali, porque no mar ele cometeu vários crimes, tinha muito pirata ali no meio do fundo do mar, né? Esse livro é muito bom, chama Aglon no Reino Submarino, uma coisa assim, é um livro espírita, kardecista mesmo, só botar Aglon que não vai ter erro. Então, é esse conceito de bem e mal, se você for no candomblé, se você for na Umbanda, né, o que muitas pessoas acham que é errado, as pessoas fazem de uma forma completamente natural, até o uso de substâncias que são ditas tóxicas para o corpo, mas as entidades fazem um uso medicinal, natural daquilo ali. Então, se você for ver os passatempos, as histórias védicas, são coisas escabrosas às vezes, avatares de Krishna arrancando as tripas dos demônios e fazendo uma guirlanda com a tripa. Você ouve assim, você fica apavorado, mas é a forma como muitas vezes Deus tem de se mostrar. Deus, ele é tão grande que para muita gente ele é aterrorizante, né? Não divulgaram ultimamente aí, fizeram em inteligência artificial como seriam os anjos, na verdade, não são carinhas bonitinhos com asinha e roupinha, não, eles são seres difíceis de você entender, porque são olhos gigantes, com não sei quantos braços, cabeça de leão e perna de águia. Então, assim, o que a gente entende que é Deus, cada um acaba no final das contas, seja estudando Sanatana Dharma, seja vendo Deus como Jeová, como Alá, como o próprio ser humano, né? Como o budismo faz, Deus é o próprio ser humano para o budismo, né? Então, o importante é você buscar, você galgar. A diferença entre o homem e o animal é que o homem, ele pode inquirir sobre as coisas e sobre Deus, ele pode ter uma prática espiritual. O animal, ele só segue os seus instintos. Então, entre ser um homem e um animal, tirando a parte que o animal é completamente honesto, é amoroso, e o homem nem sempre é, você, quando ganha um corpo humano, depois de 8.400.000 encarnações, no mínimo, que é o que a gente tem, incluindo reinos vegetal, animal e hominal, como dizem os Vedas,
Ganhou, faz um bom uso. Se não consegue fazer um bom uso, vem, resgata, mas aceita, se envolve com quem pode te inspirar. No fim das contas, a gente acaba concluindo que o ser humano, no momento, ele está tão autodestrutivo que mesmo sabendo que aquelas pessoas ali do redor dele fazem mal para ele, o apego por esse mal é tão grande que a gente não larga aquilo que faz mal para a gente. Então, a gente vai ter que aprender, repetir a série, repetir de ano, entrar na recuperação, pagar o que a gente precisa, né? Eu vou emendar aqui as duas, a terceira e a quarta pergunta do início do programa, que tem tudo a ver com o que você está trazendo. Eu sei que você deu uma navegada por Eu gosto. outras conexões, mas pode ter aí nesse fio de reflexão algo interessante. A terceira pergunta é como é que os Vedas, aí trazer mais em síntese, né? Como é que a literatura védica explica a maldade das pessoas, essas desconexões que você acabou de citar em relação à percepção de que outra pessoa não está sendo tanto quanto coerente naquilo que ela está expressando ou ecologicamente expressando em relação às outras pessoas. E o outro termo é avatar, que também está muito em voga, que é um avatar, que está muito em voga por meio da tecnologia, por meio das comunicações também, que se propaga por aí, as pessoas acabam nem entendendo, compreendendo o que são realmente, ou de onde é que vem a palavra avatar que é utilizada na tecnologia hoje. Sim. Eu vou deixar o avatar para o final e vou falar sobre a maldade, né? Para os Vedas, maldade é sinônimo de ignorância. Ignorância de conhecimento, né? Porque se uma pessoa foi informada, ainda não botou a mão no fogo, mas foi informada que se você botar a mão no fogo, você vai se queimar, e mesmo assim ela vai fazer o teste ou põe sem medo de ser feliz, o nome disso é ignorância, né? A pessoa, ela está se machucando, ela está cometendo um mal consigo mesma para transgredir, para botar à prova. Então, o sinônimo de maldade é ignorância, porque a pessoa, ela opta por se privar de qualquer conhecimento, porque um conhecimento mínimo a respeito do que é construir ao invés de destruir, a grande parte da humanidade atualmente ela está optando por destruir o material, destruir a si mesmo, destruir relações, destruir pelo fato de alimentar o próprio ego para deixar de sentir sofrimento, achar que vai deixar de sentir sofrimento quando está fazendo isso com alguém, porque está saindo por cima, etc. e tal. Acho que a grande diferença entre outras filosofias é que existe uma grande discussão sobre se foi Deus ou se só o homem que criou o mal, né? Mas a gente pode pensar que nada, e voltando ao que eu estava falando anteriormente, nada que existe no mundo material não foi criado por Deus. Então, se você quer chamar uma maldade de maldade, é uma opção sua. Mas se você quer chamar, por exemplo, de oposição, né? Você está ficando idoso e o seu corpo precisa desenvolver músculo. Quando você faz musculação, o seu corpo ele está sofrendo, porque as fibras elas vão ser rompidas e para o músculo crescer, você tem que forçar, esticar para ela criar novas fibras e crescer e conseguir manter o seu corpo forte, sustentar o esqueleto e manter uma saúde mínima, né? Senão você vai embora, vai ficando sem músculo, velhinho, torto Então, o que é maldade? É só fazer mal para alguém? É só fazer mal para si? Deus permite por quê? Né? Porque esse conceito ele é subjetivo. Então, os Vedas eles não falam que não foi Deus que criou a maldade, mas mesmo a maldade que é atribuída aos homens, né? Deus não criou, os homens que criaram, mas os homens eles são empoderados de uma força divina. Então, se maldade é só oposição, muitas vezes uma pessoa que está numa zona de conforto
Se ela não tem oposição, ela não cresce, ela não sai do lugar, ela fica ali sem evoluir. Então a oposição, ela é necessária. A justiça, ela é necessária, igual disseram os submarinos lá daquele livro. Então, muitas vezes, né, o dilema da existência ou não de Lúcifer ou da queda, por que existe talvez um ser que seja responsável por transgredir e forçar os outros a sair da tranquilidade? Se o mundo fosse só paz e aventurança, será que a gente ia para algum lugar? Bem-aventurança, será que a gente ia para algum lugar? Então a oposição, ela não é necessária, o mal, ele não é necessário. Então os Vedas, eles tiram essa... Por isso que quando a gente não reconhece algo em outra cultura, inclusive na Índia, a gente diz que é errado, né? A gente diz que tomar banho no rio sagrado da Índia é um problema porque você vai pegar um monte de doença, porque as pessoas cremam corpos, etc. e tal. Mal sabe ela que o Ganges é maior que... Em extensão, é tão grande quanto o rio Amazonas. Então, num lugar onde é sujo, no outro é limpo, perfeito. Mas nas cidades grandes vai ser sujo mesmo, né? Porém, sutilmente, quem toma banho no rio Ganges, segundo a tradição, nunca mais reencarna no planeta Terra. Então, mesmo parecendo sujo, você, se tem essa crença, você vai entrar. Então, o que é bom e o que é mal, né? E a segunda pergunta, perdão, só a palavra-chave qual é? Avatar. Os avatares. Avatar em sânscrito quer dizer representante ou enviado, né? Por isso que no videogame você cria um avatar seu, porque você cria uma versão sua com uma missão específica. Então tem as habilidades, etc. e tal. Formalmente, só Deus tem avatares. Quando a gente diz que um semideus nasceu no mundo material, por exemplo, Shankara, seria um avatar do Senhor Shiva. Mas o Senhor Shiva, ele não é só alma condicionada, ele também tem uma parcela divina. Então a gente pode dizer que Shiva tem avatares. Agora, avatares mesmo, formalmente, só o Senhor Krishna, Vishnu, que possui. A gente não pode dizer, por exemplo, que Ganesha tem avatares, que alguns sábios que nascem no mundo são avatares de Deus. Mas, assim, todos os avatares são expansões da divindade, né? E Jesus, aí, se for trazer para as religiões atuais, né? Jesus é um avatar, o Senhor Buda é um avatar, isso acabou ficando muito popularizado, porque os grandes profetas, os grandes seres de luz que estão na sua evolução e que demonstraram alguma importância na evolução consciencial da humanidade, hoje em dia foram chamados de avatares, mas no sânscrito clássico são somente consciências que são expansões empoderadas de Deus, mas que nós também podemos nos tornar expansões de Deus, e não é por isso que nós somos avatares, senão a gente ia chamar... Essa semana, inclusive, eu vi uma pessoa assim, torne-se um avatar, era um curso que a pessoa estava dando, curso para você virar avatar, mas avatar quer dizer simplesmente missionário, quer dizer aquele que veio com uma função. Krishna tem 10 avatares principais, mas ele tem inúmeros avatares parciais. Vyasa era um avatar que veio escrever os Vedas. Parashurama é um avatar que veio eliminar os reis demônios daquela época, né? Mas tem os avatares principais, o Senhor Rama, o Senhor Krishna, o Senhor Balarama, o Senhor Nishinra, o Senhor Kalki, o Senhor... Então, tem funções específicas para cada avatar. Então, a gente não... Se nós somos avatares menores e que temos a função de qual? Qual é a missão? Todo mundo está aí pelo mundo procurando a sua missão de vida, a sua missão espiritual. Meu amigo, a sua função é amar. Se você vira um ser humano que consegue amar verdadeiramente sem cobrar nada em volta, você realizou sua missão de vida. Então, você é um avatar do amor. Se for para ser isso, a função do ser humano, Sanatana Dharma, é amar. Mas amar só a criação? Não, amar a Deus também. Mas para amar alguém, você tem que conhecer essa pessoa.
E sem cantar os mantras, sem você dizer o nome de Deus, você não está chamando Deus para você conhecer ele. A função principal do mantra, o poder do mantra é esse, é você trazer Deus para tão perto que ele vai deixar de ser Deus. Ele vai se tornar um ente da sua família, um parente seu que você ama incondicionalmente, independente dele te fazer mal ou não, ou dele te fazer bem ou não. Você ama porque o verbo amar é intransitivo, né? Ele passou a ser uma coisa que você não consegue mais largar, você está completamente apegado a Deus. Então, o poder do mantra é você trazer Deus para tão perto que ele vai te mostrar quem você é de verdade, que você é só uma alma serva, que foi feita para amar e que está aqui nesse mundo para isso. A missão do ser humano, o Sanatana Dharma, o Jaiva Dharma de todo mundo é estar aqui para aprender a amar. Aí a gente nasce, primeiro a gente ama nossos pais, depois nossos parentes, depois nossos amigos, aí a gente vai confundindo o que é amar com o tempo, até que a gente chega no momento em que talvez a gente se abra de novo para amar quem é digno de ser amado, porque talvez seja a única pessoa que não vai te decepcionar, né, no mundo, que é a suprema personalidade de Deus. A palavra Dharma, né, ela tem muito em voga e volta de vira e mexe aqui no nosso bate-papo hoje, sobre essa questão dos mantras e Sanatana Dharma, por conta até do próprio Sanatana Dharma. Sim. Agora tem um conjunto, né, de palavras que é Dharma, Artha, Kama e Moksha. É um caminho também essa reflexão sobre essa perspectiva evolutiva, vamos chamar assim? Dharma, Artha, Kama e Moksha são consequências de quem vira um devoto, de quem aprende a amar. Quando você é igual Jesus Cristo não falou, busque o reino de Deus e tudo será acrescentado por consequência. Isso é Dharma, Artha, Kama e Moksha, porque quando você entra no reino de Bhakti, que é devoção, que é dedicação, que é você simplesmente não deixar de pensar 24 horas no amor da sua vida, que pode ser alguém que vai morrer daqui a 100 anos, vai te decepcionar, vai te enganar, vai te trair, ou pode ser o Senhor Supremo, que é a pessoa original e que te dá tudo, te empresta tudo, e que você faz uso de tudo que ele te dá e depois não paga e nem agradece por aquilo que ele te dá. Essa pessoa, quando você começa a conhecê-la, e os Vedas apresentam pormenores de quem é Deus, de quem é Krishna, é só ler o Bhagavad Gita, é só ler o Bhagavatam. Quando você começa a se apaixonar por essa pessoa de quem você está estudando e se aproximando, porque a gente só se apaixona por alguém que a gente começa a conhecer. Aí sim, você vai receber a sua autorrealização, você vai aprender quem você é e você vai ver que você não precisa de várias coisas aqui nesse mundo e você vai só tirando até que você tirou todas as cascas, você chega na sua essência, de quem a sua verdadeira identidade, que é servo eterno, que é um devoto completamente dedicado e incondicionalmente amante do Senhor, né? Tudo isso para a gente se tornar amante de Deus, né? Como algumas ordens monásticas femininas cristãs fazem, né? Usa até um anelzinho para serem esposas de Deus. Nós queremos ser amantes de Deus, porque ele é tudo para a gente, ele é sem hipocrisia, sabe? Não é uma coisa de casal, mas é uma coisa de intimidade. Bhakti é quando você vira um Bhakta, você não é mais você é alguém que só pensa em doar-se para essa energia divina transcendental. E aí tudo vem em consequência. Aí vem desenvolvimento econômico, que é a Artha, você começa a receber, porque a torneira abre, sabe? Deus é abundância também. Deus não é só prova e expiação. Deus como dizem os mestres ascensionados, que eu estudei a vida inteira também essa doutrina, o universo ele é rico e ele está disponível completamente para você. Só que se você não acessa com a chavezinha, seja do mantra, seja do decreto, seja da conexão com a chama trina,
A prática que for, se você não acessa o código, não abre a torneira. Então, você liga o registro, sai água. Tá? Aí começa a vir arta, começa a vir kama, que é prazer sensorial e desejos materiais também. Kama não é só luxúria de sexo, kama também é desfrute material em geral. Você desejar um carro é kama, você desejar uma namorada é kama, você desejar qualquer coisa material é kama. Artha, kama, moksha é dharma, que é você ter uma religiosidade. Nesse sentido, dharma não é natureza, não é função. Nesse sentido, dharma acaba virando você ter uma designação no mundo, quase um dever, né? Então, qual é o dharma de ser pai? É cuidar dos filhos. Qual é o dharma de ser um esposo? É sustentar a esposa. Qual é o dharma? Tem as funções materiais. O dharma pode ser para com Deus e para com o mundo, porque se você nasce homem, o seu dharma na sociedade vai ser um. Se você nasce profissão, sei lá, limpador de rua, a sua função é outra. Você não pode ser limpador de rua e fazer jardim da cidade. Não, você vai limpar a rua, o jardineiro que faz o jardim. Então, dharma, artha, kama e moksha. Moksha é o principal, é o mais discutível dentro do Gaudiya Vaishnavismo e a principal diferença de qualquer outra filosofia, inclusive indiana e budista, porque moksha não é o objetivo dos Vaishnavas. A gente não faz isso tudo para ser liberado da dor e da tensão e do mundo material e para ser liberado, para se iluminar. A gente não faz isso para receber recompensa, reino dos céus, salvação. Moksha pode ser uma liberação impessoal, onde você perde a sua identidade e você se funde na energia amorfa de Deus. Né? Tem muita gente que não vê sentido nisso, né? Moksha, aí você vai meditar e aí você vai perder a sua forma, a sua identidade, a sua forma espiritual e vai se fundir no Brahman impessoal. É a mesma coisa que jogar uma pedra no fundo do lago. Ela vai ficar lá. Ninguém mais vai vê-la, ela não vai fazer parte do lago, ela acha que faz parte do lago, mas o lago não é a pedra que está lá esquecida lá. Então, moksha pode ser essa é a liberação impessoal, mas a moksha dos Vaishnavas é você desenvolver um relacionamento único com Deus. Se você é uma pessoa e Deus é uma pessoa, senão nós não seríamos a imagem e semelhança dele, a alma que é a imagem e semelhança dele, nós temos que ter um relacionamento, uma yoga com Deus. E a moksha dos Vaishnavas é você descobrir qual é o seu relacionamento com Deus. Se você vai ver Deus como um amigo, como um filho, como um pai, como um rei, como um cara muito longe de você, ou como um seu amante, ou como seu esposo, ou como seu, né? Porque o conjugal ainda vai se dividindo, né? Tem o conjugal e o extraconjugal. Qual é a diferença? Você trata Deus como um marido, então você ainda tem um pouco de respeito por ele, você segue as regras, cada um segue a sua função. Mas o devoto mais elevado dentro do Gaudiya Vaishnavismo, ele rompe as convenções sociais. Então você é casado, mas você é amante de Deus, você está servindo a sua esposa no mundo material, o seu dharma material, mas o seu dharma é com Deus, então você vai tratar ele na hora que você não está servindo a sua esposa, você está servindo a Deus, seja como for, cantando o nome dele, lembrando dele, falando sobre ele, na hora de comer, oferecendo o alimento para ele, né? Coisa que a gente faz o mais perto aqui no mundo material com os nossos filhos, né? Que às vezes a gente ama mais que os nossos pais. Por que a gente ama mais os nossos filhos do que os nossos pais? Simplesmente porque eles saíram de nós? Não, porque existe uma relação mesmo de superioridade no amor. Então, você tratar Deus como pai é o óbvio. Mas tenta tratar Deus como filho um dia. O que a gente faz com o nosso filho? A gente não ama o nosso filho muito mais, porque a gente cuida do nosso filho, a gente ensina. A gente não vai ensinar Deus, mas a gente vai cuidar dele com muito mais proximidade, com carinho, com afago. Então Deus é o seu
não é bonequinho, mas é o seu fofinho, o seu queridinho, ele é uma parte de você. Se a mãe pudesse, o filho nunca cresceria. Então tenta ver Deus como filho um dia para ver. Os Gaudiya Vaishnavas, eles têm murtis, eles têm deidades de Krishna no altar dentro de casa, para aos poucos ir desenvolvendo essa relação de cuidado com Deus. Deus não precisa ser cuidado, mas tudo que você oferece para ele, como diz no Gita, com amor, uma folha, uma água, uma flor, o que for, ele vai aceitar com gratidão, com todo o amor dele, e ele vai estar te ensinando a doar sem esperar nada em troca, que também diz o Gita, né? Você pode agir esperando o resultado das suas ações, e aí você vai ter um fruto específico, ou você pode agir sem expectativa, e aí você vai evitar a frustração, a loucura, a ira, isso tudo que vem decorrente da expectativa, de uma simples expectativa. Então, para nós, fazer vida espiritual é não ter expectativa. Não vem querer negociar com Deus, porque Deus não é business, não é homem de negócios. Se ele vê que você está negociando, ele vai ficar bem quietinho, você não vai conseguir acessar ele. Então, se doa, se entrega, canta os mantras, porque o mantra, como você não consegue entendê-lo, nem precisa, em nenhuma língua, não é uma coisa exclusiva do sânscrito mantra, porque o mantra é simplesmente aquilo que entra em você e muda quem você é. Então, você não precisa fazer curso de sânscrito para cantar mantra. E se uma vovozinha do Nordeste está cantando Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, e continuamente, todo dia, Pai Nosso que estás no céu, que seja, Om Namo Harenge Kyo, se aquilo ali é a sua conexão, é o que você consegue dar para Deus, ele está muito feliz. E aquilo ali vai entrar e de dentro para fora vai fazer um efeito. Então você não precisa ser hindu, não precisa ser Gaudiya Vaishnava, é só você acrescentar o mantra na sua vida. Esse é o poder. É Deus entrando e por dentro ele fazendo o trabalho e criando essa curiosidade de você cada vez mais querer estar nessa conexão, nesse contato com ele. Maravilha, eu vi ali que a gente até já passou do tempo que a gente propôs. Você tem que se deixasse, você tem que se arrumar para depois pegar. Se deixar, a gente fica aqui até 5 horas da manhã. Mas eu sempre faço uma pergunta para os meus convidados, eu faço essa pergunta e depois a gente encaminha para a mensagem final. A pergunta é, para você, o que é espiritualidade? Espiritualidade é quando você entende que existe algo além do que a gente consegue ver e ouvir e tocar. Então, é entender primeiro que nós não somos esse corpo, e sim quem está preenchendo, quem está animando esse corpo. Que também não é o espírito, não é perispírito, não é nada disso. É a fagulha, é a fagulha que também não é a centelha divina, mas é a alma que está junto com a centelha divina, tentando entender, tentando fazer com que a nossa consciência material entenda quem ela é. Então, espiritualidade, para mim, é quando você busca a sua verdadeira identidade também. Maravilha. Para você que acompanhou aqui essa gravação da TV Consciência Próspera, tem as redes sociais aqui do nosso convidado que está passando aí, que é o site e o Instagram. Temos o site e o Instagram aqui no Rodapé passando. Site e Instagram para vocês entrarem em contato. Quero agradecer aqui a disponibilidade do nosso convidado. Estamos gravando num horário bem tardio, já e já vai fechar aqui os meios de transporte aqui nessa região. Ele tem que chegar lá num outro ponto para pegar a estrada. E estamos acordados, conseguimos uma maratona de gravações também hoje. Agradeço por você ter vindo aqui partilhado um pouco disso, de informações. E deixar então sua mensagem final, antes de subirmos a nossa vinheta de encerramento. Eu que agradeço, muito feliz. Cada porta que se abre é uma chance da gente poder manifestar essa tentativa de entender o que é o amor por Deus. Então, tudo que a gente pede é que a gente faça dos mantras, não uma obrigação, mas algo que você coloca na sua vida como aquele remédio doce, aquele remédio
gostoso que você toma, sabendo que ele vai sempre te fazer bem. Então, sendo católico, sendo espírita, umbandista, qualquer coisa que você acha que você é, acrescenta o nome de Deus na sua vida. Procure pessoas que saibam ensinar os nomes que vão te beneficiar, pessoas autorrealizadas que você pode pedir para Deus dentro de você ou fora, para botarem na sua vida, como, né, a gente tem encontrado aqui pessoas que dão essas oportunidades para que a gente possa aprender o que é o amor por Deus, colocando esse ingrediente para tornar a vida um pouco mais gostosa, mais palatável, mais saudável. Então, a minha dica é 20 minutinhos de manhã, 20 minutinhos à noite, canta o Mahamantra Hare Krishna, canta o Om, canta o mantra que você quiser, e faça essa conexão. Só abrir a boca e cantar o nome de Deus. Obrigado.